sul-americano de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas, mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo, ele está em montagem. Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Em ritmo de treino, o Palmeiras vence Bolívar por 2-0 e garante primeiro lugar geral na Libertadores. Com os 3 pontos, o Verdão chega aos 15, garante sua classificação em primeiro e a melhor campanha de toda a competição, assegurando potenciais mandos de campo nos jogos de volta até a fase semifinal, se lá estiver. O time comandado por Abel Ferreira segue 100% na competição e agora recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque no dia 28 de maio para encerrar esse primeiro momento da Libertadores com aproveitamento perfeito. Com o time mesclado, além de preservar Estevão, Abel mandou a campo uma equipe forte que logo deu mostras disso. Aos 7 minutos, Piquerez cruzou de longe e achou Murilo livre na área. E o zagueiro, voltando a ser titular, cabeceou no ângulo para abrir o placar. Aos 11, o Verdão manteve a posse, rodando a bola até achar Felipe Anderson pela direita. O camisa 7 fez bela enfiada para Maurício, que escapou da marcação, conduziu e assistiu Facundo Torres, livre para complementar e ampliar a contagem. Num segundo tempo morno, o Palmeiras não precisou promover grandes esforços para a manutenção da vitória. Luig, Vanderlan, Flaco Lopes, Rafael Veiga e Mike vieram a campo nas vagas de Facundo Torres, Piquerez, Vitor Roque, Maurício e Felipe Anderson. Para pouco mais de 28 mil pessoas, Abel Ferreira e seus comandados conquistaram a liderança geral da Libertadores e a manutenção da única campanha 100% até aqui. O Verdão volta a campo no próximo domingo, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, para manter a primeira posição do Brasileirão. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Hein? Que maravilha! Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos, Palmeiras venceu hoje o Bolívar e, olha, estava até fazendo um levantamento, a gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos, nesse período nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez, é impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos, pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Qual é se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. Que é ótimo. O que é bom, até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo. E escalar na última rodada quem você quer da minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time
e em alguns desses casos empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. E o Palmeiras é aquilo que, assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje, muito. Hoje é outra cenário. Coisa. O que também dá razão ao que o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido. Sim, né? É o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito, ele erra e acerta, ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras. A forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas. Mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho. Ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude, não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, Colovor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui de Campeonato Brasileiro antes, né? E qual vai ser o foco do Corinthians, hein? Porque o Corinthians está chegando aí para discutir renovação, né? Então é importante, é o desejo da Leila, o sonho da Leila. O Abel, a gente sabe que é um dos pilares aí dessa administração da Leila. Técnico importante, técnico vencedor. Não acha no mundo, né, um treinador com a capacidade do Abel, que trabalha com base, que tem sede por vitórias, por conquistas,
consegue passar isso para os jogadores, consegue tirar isso dos jogadores. Então, mais uma boa notícia para a gente. O Abel vai começar a negociar a renovação do contrato até 2027. Até 2027, acho que teremos Abel aí à frente do Palmeiras. E vou falar, hein? Isso é uma notícia que o pessoal aí que está secando, torcendo contra, deve estar sofrendo, porque o Abel continuando é sinônimo de mais títulos, de mais vitórias, mais conquistas. E o Abel continuando aí, então, para o Mundial e com o elenco que ele tem hoje, muito melhor do que ele já teve, já ganhou com um elenco até inferior a esse, eu acho que o Abel vai continuar levantando taça, que é ótimo para a gente ver o Palmeiras sempre forte e contando com esse cara aí. Pelo menos até 2027, né, Abel? A família tá aí, tá adaptada, você tá bem, campeão, mora perto do clube, mora bem, tá tudo tranquilo, as meninas estão crescendo aqui em São Paulo, com segurança. Então, tá tranquilo, dá para ficar até 2027 e levantar uns canecos aí pra gente. A gente vai ficar feliz com o Abel levantando umas taças aí pra gente, né? Com certeza. Então é isso, o Abel deve permanecer, deve ficar. Estava falando do Murilo, que realmente eu já falei várias vezes aqui com vocês, nas lives, nos vídeos, que o Murilo, para mim, ainda é o titular da equipe. Tá certo que chegou o Fux, chegou o Mikael tá machucado, tá voltando aí, joga pelo lado esquerdo, o Murilo joga dos dois lados, nós vimos hoje, né? Alternava do lado que ia jogar. Mas esse cara aí, ele volta depois de um tempo parado, vai lá e ainda guarda o dele, né? É o zagueiro artilheiro, assim como é o Gomes. O Gomes é o zagueiro com mais gols na história do clube. Passou o Luiz Pereira. Fez gol agora. Agorinha fez um gol aí. E agora o Murilo volta depois de um tempo parado, ele até falou na entrevista, e é legal a gente ver esse tipo de resenha aí, né? Quando os caras soltam alguma coisa, que hoje é difícil, nem houve jogador, que o entrosamento ali com o Piquerez é tão grande que já sabe até onde a bola vai. Aí a gente pensa que foi o Piquerez que botou na cabeça dele, mas ele já sabe mais ou menos onde é que vai cair a bola por ali, onde que o cruzamento vem, a batida do Piquerez, e é só esperar escorar e sair pro abraço, né? Então, importante a volta do Murilo. O Abel realmente está ganhando o elenco que com muitas opções. Na zaga hoje são várias opções. O Fux, o Mikael, o Murilo, o Gomes, o Benedetti. Tem muita gente ali para jogar da forma... Até o Naves ainda, né? O Naves está querendo sair, não sei se sai, se fica. Mas tem esse menino também. Na lateral direita tem 3 agora com o Giai jogando bola. Hoje jogou o Marcos Rocha. Então tá uma situação muito tranquila. Coloca a escalação então para a gente começar, ô Lucas, falando sobre a escalação, que o Abel mudou muita gente hoje, mas o time não para de ganhar. Deve estar duro torcer contra o Palmeiras, né? Deve estar duro querer secar o Palmeiras, porque a gente está sempre aqui falando das vitórias do Verdão, ainda bem, né? Com vocês, a gente realmente está vivendo uma fase espetacular, espetacular. Palmeiras na temporada tem 3 derrotas, então vem muito bem, um time forte, um time ganhando, líder do Brasileiro, melhor campanha na Libertadores, já estreou com vitória na Copa do Brasil, então a coisa realmente está indo muito bem. O Palmeiras vem forte na temporada com um elenco que foi dado para o Abel aí. Faltou o gol do Vitor Roque hoje, né? Poderia ter feito um golzinho, teve chance, mas acabou não guardando dele. Mas já tem 3, né? Aos pouquinhos vai. Eu achei até que ele ia guardar hoje. Aquela bola que o Facundo fez o segundo gol, eu acho que até um carrinhozinho ali do Vitor Roque, né? Botaria aquela bola para dentro também. Mas importante é que o gol foi do Palmeiras, que foi o Facundo que fez o gol, não foi o Vitor Roque, mas a bola foi para a rede, está tudo certo. Então o time aí que o Abel colocou hoje, o Everton, né, que vem jogando bem. Aliás, hoje foi um jogo tranquilo para o Everton, né? Eu até anotei aqui, ó, a melhor defesa do Everton foi a cabeçada do Rios para trás. Aí ele apareceu bem, estava ligado, né? Goleiro, quando fica sem bola no gol, tem que estar ligado, porque vai uma e tem que aparecer bem. O Everton fez isso hoje. Cabeçada do Rios para trás, ele vai lá, salva o Palmeiras, evita o gol, que seria ruim, né? O Palmeiras, mais uma vez, aí, com essa tal de baliza 0, consegue realmente num momento muito bom. Marcos Rocha, uma das novidades, né? Que ele estava afastado aí, voltou e está jogando bem o Marcos Rocha. Eu não sei se o Bolívar é uma referência assim, né? Mas o Marcos Rocha entrou bem, voltou bem, está recuperado, sem nenhum tipo de problema, bem fisicamente, capitão do time. Fez uma boa partida. O Marcos Rocha tem uma qualidade que o Abel adora, né? Ele é muito bom passador. Ele consegue realmente ali de trás
quando ele joga, fazer essa saída de 3, e a bola dele é muito boa. Somado hoje, já falei do Murilo ou Fux, né? Porque o Fux também tem essa capacidade de ter um passe muito bom. Era assim como chama, rapaz? Eu até esqueci o nome do zagueiro que tinha. O zagueiro que era do Vasco, foi da seleção olímpica, né? Eu até esqueci o nome dele. Mas ele tinha essa capacidade de passe. Não gostava muito quando ele jogava, não. Mas tinha um passe muito bom, assim como o Luan, isso mesmo. Obrigado, Lucas. O Luan, que tinha um bom passe ali por trás. Hoje a gente tem o Fux, que tem esse bom passe, mas com uma qualidade também, um jogador firme. E tem hoje o Marcos Rocha, que faz essa função por ali. E do outro lado, cara que... Tomara que a Leila consiga renovar com esse cara, viu? Esse cara vai ser difícil de achar. Piquerez, a bola que está jogando, e hoje colocou mais uma vez a bola na cabeça do Murilo. Esse cara é difícil de encontrar, viu, gente? Esse lateral, o Brasil não tem. Se o Piquerez fosse brasileiro, ele era o titular da seleção brasileira. Não tenha dúvida disso. Eu não sei o que acontece lá no Uruguai, mas se ele fosse brasileiro, ele seria titular da seleção brasileira. Como está jogando bola esse Piquerez? Bota a bola na cabeça, marca, chega na frente, volta. É impressionante a capacidade física e técnica desse cara, que chegou aí para substituir o Vinha, né? E tomou conta, tá jogando muita bola. O meio Martinez, que é uma opção aí do Abel, eu ainda acho, e pelo que eu vi agora nos últimos jogos, eu ainda acho que o Aníbal é o titular do time. Depois do Aníbal ter entrado bem de novo, eu acho que ele joga mais do que o Martínez ainda, pelo que eu vi até agora, né? Do Emiliano Martínez. Eu acho que o Aníbal ainda é o titular, mas ele vem jogando bem, não compromete, marca forte, tenta até arriscar uma bolinha no gol ali, mas eu prefiro essa dupla aí de volantes, Aníbal e Rios, que está comendo a bola, né? Tem até um comentário aqui, o rapaz estava falando exatamente sobre o Rios, que o Rios é impressionante, é outro jogador que não sei se o Palmeiras, a Leila, o Abel, se vão conseguir segurar depois do Mundial. Já foi muito bem na Colômbia, na Copa América, vice-campeão, e tem muito time atrás de um jogador como esse. É outro jogador que você não encontra. Hoje ele briga o tempo todo, vai na força, rouba a bola, chuta no gol. Hoje teve várias finalizações do Rios aqui, ó. Só que eu anotei, bola que foi pro gol, que passou perto, foram 4 finalizações. Acho que teve a cavadinha que eu anotei a cavadinha também. 4 finalizações do Richard Rios, que é um jogador de marcação lá atrás, mas ele chega à frente o tempo todo. E quando o Palmeiras, a condição do Rios é tão boa física, realmente num momento muito bom. Marcos Rocha, uma das novidades, né, que ele estava afastado aí, voltou e está jogando bem o Marcos Rocha. Eu não sei se o Bolívar é uma referência assim, né, mas o Marcos Rocha entrou bem, voltou bem, está recuperado, sem nenhum tipo de problema, bem fisicamente, capitão do time. Fez uma boa partida. O Marcos Rocha tem uma qualidade que o Abel adora, né? Ele é muito bom passador. Ele consegue realmente ali de trás, quando ele joga, fazer essa saída de 3, e a bola dele é muito boa. Somado hoje, já falei do Murilo ou Fux, né? Porque o Fux também tem essa capacidade de ter um passe muito bom. Era assim como chama, rapaz? Eu até esqueci o nome do zagueiro que tinha. O zagueiro que era do Vasco, foi da seleção olímpica, né? Eu até esqueci o nome dele. Mas ele tinha essa capacidade de passe. Não gostava muito quando ele jogava, não. Mas tinha um passe muito bom, assim como o Luan, isso mesmo. Obrigado, Lucas. O Luan, que tinha um bom passe ali por trás. Hoje a gente tem o Fux, que tem esse bom passe, mas com uma qualidade também, um jogador firme. E tem hoje o Marcos Rocha, que faz essa função por ali. E do outro lado, cara que... Tomara que a Leila consiga renovar com esse cara, viu? Esse cara vai ser difícil de achar. Piquerez, a bola que está jogando, e hoje colocou mais uma vez a bola na cabeça do Murilo. Esse cara é difícil de encontrar, viu, gente? Esse lateral, o Brasil não tem. Se o Piquerez fosse brasileiro, ele era o titular da seleção brasileira. Não tenha dúvida disso. Eu não sei o que acontece lá no Uruguai, mas se ele fosse brasileiro, ele seria titular da seleção brasileira. Como está jogando bola esse Piquerez? Bota a bola na cabeça, marca, chega na frente, volta. É impressionante a capacidade física e técnica desse cara, que chegou aí para substituir o Vinha, né? E tomou conta, tá jogando muita bola. O meio Martinez, que é uma opção aí do Abel, eu ainda acho, e pelo que eu vi agora nos últimos jogos,
eu ainda acho que o Aníbal é o titular do time. Depois do Aníbal ter entrado bem de novo, eu acho que ele joga mais do que o Martins ainda, pelo que eu vi até agora, né? Do Emiliano Martins. Eu acho que o Aníbal ainda é o titular, mas ele vem jogando bem, não compromete, marca forte, tenta até arriscar uma bolinha no gol ali, mas eu prefiro essa dupla aí de volantes, Aníbal e Rios, que está comendo a bola, né? Tem até um comentário aqui, o rapaz estava falando exatamente sobre o Rios, que o Rios é impressionante, é outro jogador que não sei se o Palmeiras, a Leila, o Abel, se vão conseguir segurar depois do Mundial. Já foi muito bem na Colômbia, na Copa América, vice-campeão, e tem muito time atrás de um jogador como esse. É outro jogador que você não encontra. Hoje ele briga o tempo todo, vai na força, rouba a bola, chuta no gol. Hoje teve várias finalizações do Rios aqui, ó. Só que eu anotei, bola que foi pro gol, que passou perto, foram 4 finalizações. Acho que teve a cavadinha que eu anotei a cavadinha também. 4 finalizações do Richard Rios, que é um jogador de marcação lá atrás. Mas ali no cruzamento do Piquerez, o Murilo completou, aliás, voltou a ser titular hoje, e depois jogada do Felipe Anderson com o Maurício Facundo Torres, que é aí um motorzinho do time, né, que tá sempre jogando, até foi poupado na última partida, mas que vem jogando sempre, fazendo 2-0. O Abel fez muitas mudanças para essa partida e me parece que vai ser uma tônica mesmo, né? Não vai ter um time titular. É um time que vai rodar pela maratona de jogos, pelo calendário que tem e pelas peças no elenco também. Hoje ele tem boas opções para fazer isso. Tá certo o Abel em poupar o time e também as energias hoje? Pois é, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Esse time ficou marcado como a segunda academia, mas é um time que jogou muito pouco junto na história, né, do Palmeiras. Acho que foram 6 ou 7 vezes que todos estavam em campo ou estiveram em campo juntos, né? Você tinha ali o Fedato, que jogava muito, você tinha Artime, tinha outros jogadores que, por exemplo, em 74, quem fez o cruzamento não foi o César Maluco que fez o gol e nem o Eurico, foi o Jair Gonçalves que fez o cruzamento, o Leivinha ajeitou de forma brilhante e o Ronaldo, né, aumentou a fila e ouvimos bastante sapatos tintilando na saída do Morumbi. Então, no Palmeiras, isso está absolutamente claro, né, Juca? Não vai ter time titular mais, vai rodar e está rodando e ele está certo. Giuseppe Abel Fernando Ferreira. Impressionante como ele entendeu o que significa a Sociedade Esportiva Palmeiras, a ponto de, na coletiva hoje, desferir a seguinte frase, que certamente tocou o coração de Juca Kfouri. Que coisa maravilhosa! Palmeiras não se explica, se sente, né? É o jeito dele de olhar, de fazer a coisa acontecer no Palmeiras. Ele tirou do time Paulinho, ele tirou do time Gustavo Gomes, ele tirou do time o Estevão. Os 3 nem relacionados foram. Voltaram ao time depois de longo período de lesão. Marcos Rocha, Murilo, o Maurício, também o Veiga teve oportunidade de jogar. Até o menino Luigi, que ontem estava jogando no Sub-20 e hoje teve a chance dele de jogar. Ele está corretíssimo, é muito jogo o tempo todo e vai mantendo o Palmeiras fazendo as coisas serem fáceis, né? Quando os meus colegas da mídia isenta dizem o seguinte: esse time é fácil, o Palmeiras pega grupo fácil, tem sorte no sorteio. Tá aí, realmente o grupo é fácil, ficou fácil e tem muita sorte no sorteio. Luísa, Sorte e competência andam lado a lado, né? Juca, quero te ouvir também, e você chegou a comentar, né, como... eu vou ouvir, eu sei que eu vou ouvir, e é um grande prazer te ouvir sempre, Juca. E, Juca, só para complementar, você falou, né, fase de grupos é uma coisa, mata-mata é outra. Palmeiras aí aparecendo como o melhor time dessa fase de grupos, é o que os números dizem. Isso coloca o Palmeiras como favorito para conquistar a Libertadores, mais uma vez? Palmeiras era favorito para conquistar o Paulistinha e me parece que não conquistou. Então é muito bom ir devagar nessa hora, porque você percebeu que eu fui 3 vezes provocado na participação anterior. 3 vezes. Com uma citação e por isso você tem direito de resposta. Exatamente.
uma citação a 1974, absolutamente extemporânea. Absolutamente. Depois, o senhor Paulo Massini fez referência a uma frase botando na boca de Abel Ferreira, que é de Joemir Betting. O Palmeiras não explica, o Palmeiras se sente. Ele deveria saber que esta frase é de Joemir Betting, o pai do Mauro Betting. Mas ele usou a frase, ele está correto. E ele se referiu ao menino Luigi, em autêntico italiano, como se fosse Luigi. Como todos esses brasileiros que não têm a tradição da família palestrina têm feito, entendeu? Então eu diria para você o seguinte, muito cuidado nessa hora. Há quanto tempo que o Palmeiras não ganha uma Libertadores? Essa é a questão. Alice, agora eu vou deixar você responder isso, essa provocação de Juca Kfouri. Eu não sei nem o que dizer, assim, eu acho que a pergunta seria quanto tempo os outros times, né, não ganham tantas Libertadores, mas eu tô aqui, vou deixar Esse vocês enorme dois nesse jejum, embate Alicia, maravilhoso. inaceitável esse jejum. Não, esse jejum de títulos do Palmeiras tá uma coisa terrível, a crise, fora Abel Ferreira, acho uma coisa, fazendo citações na coletiva, sem dizer de quem foi, né, mal-humorado na coletiva, mesmo o time estando classificado em primeiro lugar. E aí vou lembrar um fato, já que estamos aqui, né, na sessão de provocação, vou repetir uma informação que já dei aqui da outra vez, que é, se vencer o Sporting Cristal, nessa que vai ser a despedida do Estevão do Allianz Parque, Palmeiras terá 142 vitórias na Libertadores, que é o mesmo número que o Corinthians tem de jogos na competição. Então, está aí em busca de uma grande marca, o Palmeiras, mas vivendo esse jejum terrível aí de muitos anos sem vencer uma Libertadores. Você podia me explicar o que esse dado significa? Porque o dado que eu tenho é o seguinte, o Corinthians é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que foi campeão do mundo sem precisar disputar essa eliminatória. Exatamente, Porque era campeão do país sede. Então, eu não entendo que tem 142 vitórias da Libertadores. O que isso significa, meu Deus do céu? Parece aquela estatística, o cara com a cabeça no forno, os pés no congelador, tem uma temperatura média ótima. Palmeiras não sofre gols há 5 jogos e vive melhor fase defensiva do ano. Esse foi o 5º jogo que o Palmeiras não foi vazado. Entre as competições do Brasileirão Betano, Copa do Brasil Betano e Libertadores, o time não sofreu gols nelas. A última vez que o Palmeiras acabou sendo vazado foi na derrota por 1-0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão Betano, no dia 27 de abril. Depois disso, o Verdão só venceu os adversários com 1 ou 2 gols. O resultado foi o suficiente para carimbar a melhor campanha do time de Abel Ferreira na competição continental. São 100% de aproveitamento, com 5 vitórias em 5 jogos. Logo, o time lidera o Grupo G com 15 pontos. O Cerro Porteño vem logo abaixo com 7 pontos, enquanto Sporting e Bolívar amargam com 4 e 3 pontos, respectivamente. O Palmeiras volta a campo no domingo, às 18h30, contra o RB Bragantino, pela 9ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto pela liderança da competição. O Alviverde é o líder com 19 pontos, enquanto o Massa Bruta é o terceiro com 17. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.